A gente viu até aqui na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e lá no começo ele abordou a questão do pecado da humanidade e a necessidade universal de salvação na pessoa de Cristo Jesus. A gente vê aqui no capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, quer você seja gentil ou judeu, não importa, não seria a inteligência, a filosofia dos gregos, os gentios em si, que os salvariam diante do seu pecado, diante de Deus, nem muito menos o fato do cara ser judeu seria salvo, porque ele é descendente de Abraão e tudo mais, é circuncidado, isso não garantia salvação a ninguém. Paulo então vai argumentar que a justificação vem pela fé, não pelas obras da lei. Depois Paulo faz um contraste entre o pecado de Adão com a justiça de Cristo, o novo Adão. Você já viu isso? Aquela ideia de que por causa de um o pecado entrou na terra, a desobediência de um, o pecado e a morte. Mas pela obediência de um, obediência até a morte, houve salvação. Paulo, então, ele vai discutir a batalha entre a carne e o espírito. A gente vê isso no capítulo 6 e 7, E a segurança que há na vitória para os crentes na pessoa de Cristo Jesus, enfatizando o papel do Espírito Santo e a garantia da vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. A gente já vai adentrando aí no capítulo 8. E a gente vai vendo que o Evangelho é uma verdade dinâmica, que está em constante movimento, restaurador, mas que ainda não chegou no seu ápice. Nós já temos um adiantamento, por assim dizer, desse efeito restaurador, dessa graça, dessa glória que é revelada sobre a igreja, mas ainda não chegamos no ápice disso, É a ideia do já e do ainda não, que ficou bem marcado na nossa cabeça nessa carta ao apóstolo Paulo. Em Romanos 8, então, Paulo vai celebrar justamente o amor e a fidelidade de Deus. Olha aí o verso 31, do capítulo 8, só para a gente ficar com a mente. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, Então Paulo vai dizer que o amor de Cristo, ele não tem um adversário em relação a ele, que nada pode nos separar do amor de Jesus, nem nós mesmos, nem o nosso pecado que já foi pago na cruz do Calvário, Agora, quando Paulo chega no capítulo 9, existe uma grande problemática, porque Paulo coloca judeus e gentios no mesmo balaio e vai dizendo que a salvação não é pelas obras da lei, que ninguém é salvo por ser judeu simplesmente, por ser descendente de Abraão, que a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ele prova isso. Só que tem um problema. O que fazer então com os judeus? O que fazer então com todas as alianças, as promessas, com todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia de Paulo, Os personagens do Novo Testamento, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Eles viveram a construção do Novo Testamento. Então, a teologia ela ia progredindo e alcançando novas perspectivas assim. Aquilo que foi revelado da pessoa de Deus no Antigo Testamento é explicado no Novo. No Novo Testamento não há nada de novo, entre aspas, mas sim uma explicação daquilo que já estava presente no Antigo Testamento. Uma luz sobre aquilo que estava no Antigo Testamento, que nem os homens, os profetas, aqueles que escreveram, tinham entendimento sobre isso. Jesus veio trazer uma iluminação sobre a revelação maior de Deus em relação à salvação. Paulo agora vai mostrar como o Evangelho cumpre todas as promessas que Deus fez a Israel. Desde antes de Israel existir, desde Adão até a pessoa de Cristo Jesus. Paulo ele não olha para Israel apenas como uma ilustração teológica, como um mau exemplo. Vejam o que os israelitas fizeram no deserto. Apesar que Paulo usa esse artifício, mas a ideia não é que o Antigo Testamento, os personagens que viveram no Antigo Testamento, são usados apenas como uma espécie de alegoria, só um mau exemplo. E Deus esqueceu o Antigo Testamento, agora é pela graça, é o Novo Testamento. Quem passou, se deu mal, agora é quem está aqui e vamos embora. Não é bem por aí. Ele defende a continuidade do Antigo Testamento e o Evangelho. Paulo vai falar, gente, o Antigo Testamento tem o Evangelho.
contém o evangelho. O que eu estou pregando para vocês... Amém? Foi. É um período só. O que eu estou pregando para vocês está no Antigo Testamento. É o evangelho. Eu só estou trazendo um entendimento sobre isso. Eu não estou pregando nada novo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não são brigados, não são antagônicos, não. É uma história linear. O Antigo e o Novo Testamento é uma história só, com um personagem só, com um tema só. O nosso Senhor Jesus Cristo e como Deus salva e restaura o homem perdido. Então, Paulo ele vai negar a ideia de que Israel é substituído ou rejeitado. Já viu muito crente? A gente vai ver dentro agora de Romanos, do capítulo... Não é tudo agora não, calma. Do capítulo 9 ao 11. É um bloco, digamos assim, né? De um argumento só. Então a gente vai ver a ideia de Israel. Como então o evangelho explica a ideia de Israel? As promessas, como eu disse antes, os patriarcas, a lei, tudo que Deus tinha dito ao povo de Israel. Como é que isso se encaixa agora no evangelho? E muitos crentes, se não têm um entendimento correto, gosta de usar Romanos, vai lá para a Figueira Brava, o judeu foi colocado para fora, a gente está aqui. Calma. Eu não estou falando também que ser judeu garante salvação para ninguém, mas não é assim que funciona. Não é desse jeito que a Bíblia vai nos mostrar. Romanos, no caso do capítulo 9 ao 11, Paulo ele vai mostrar, sim, a incredulidade de Israel e defender o evangelho e a continuação natural da história da salvação desde o Antigo Testamento. Ele mostra que a rejeição de Israel a Jesus não invalida as promessas de Deus na sua justiça. Todas as promessas que Deus fez a Abraão se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. E não é porque os judeus rejeitaram a Jesus que a promessa não se cumpriu, que não deu certo. Não é bem por aí. Vá lá para Romanos 9. A gente vai ler hoje do 1 ao 13. Vamos fazer uma leitura toda agora, mas se mantém sua Bíblia aberta e a gente vai revisitar o texto de acordo com a mensagem. Romanos 9, do 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linha humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, se não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi dito que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amém? Que texto, né? Preste atenção, meus irmãos. É inegável que Israel tinha muitos privilégios, mas Israel falhou. A maioria dos judeus, na época de Paulo, e até nos dias de hoje, eles não acreditaram na época de Paulo, e muitos hoje não acreditam no Evangelho, mesmo recebendo muitas promessas. Por isso, Paulo aqui vai expressar grande tristeza pelo fato de muitos judeus estarem rejeitando o Evangelho, rejeitando a Jesus, rejeitando aquilo que ele estava ensinando,
É só você lembrar os judaizantes, a perseguição que tinha contra Paulo, a dificuldade que era para Paulo pregar o evangelho, o desmanteiro era grande. Não esqueça que foram os judeus, junto com os romanos, que mataram Cristo Jesus. A mensagem de Jesus era antagônica para eles, né? Então, assim, isso é tão forte para Paulo, é uma tristeza tão grande ver o povo dele não aceitar em totalidade Cristo Jesus, que ele desejaria até ir para o inferno se o povo dele fosse totalmente salvo. Agora preste atenção, não é que Paulo deseja isso e ora a Deus, Deus, me leve para o inferno para o povo ser salvo. Não existe essa ideia. Ele nunca oraria falando isso, e mesmo se ele orasse não acontecia nada, porque não é assim que Deus funciona. O que Paulo usa aqui é uma hipérbole, né? A ideia de falar assim, meu Deus, eu era capaz de fazer tal coisa se isso acontecesse. Né? Ele fala com o desejo realmente por amar seus compatriotas, por amar a palavra de Deus e por ver essa suposta incoerência entre as promessas que Deus fez a Israel e o que estava acontecendo. Então, assim, é mais um desabafo de Paulo. É mais uma coisa realmente do coração pastoral dele, dos seus irmãos israelitas. Então, Paulo fala assim, meu Deus, eu queria tanto que meu povo aceitasse o evangelho. Se fosse possível, eu seria condenado para que eles fossem salvos. Ele lembra muito bem Moisés. Quando o povo faz o primeiro carnaval com a escola de samba, tem o bezerro de ouro, unidos do bezerro de ouro, fez a escola de samba, enredo, carnaval, cachaça, globeleza, desmantê-lo. Deus manda ele subir e diz assim, meu amigo, que bagaceira é essa? Esse povo aí, eu vou matar todo mundo. Testando o coração de Moisés. Moisés se coloca em oração. Não faça isso não. O que é que vão falar do Senhor? Por amor a Deus, por amor ao nome de Deus, ele fala assim, o que é que vão falar do Senhor por aí? Tirou esse povo para matar? É crueldade demais, era melhor matar lá. Mas trouxe de lá para cá para matar aqui? Não faça isso não. O que é que vão falar sobre o Senhor? Risca meu nome, mas não faça isso. É bem parecido o exemplo que Paulo faz, né? Se fosse possível, eu queria ser colocado de lado. Sua disposição em sacrificar-se, como eu disse antes, vem tanto pelo amor que ele tem aos seus compatriotas, como pela palavra de Deus. É como aquela ideia de você, na sua casa, dar testemunho, orar, evangelizar para a sua família e eles não se convertem. Não acontece nada. Então fica aquela coisa no seu coração, meu Deus, o que é que eu não daria para que minha família inteira aceitasse Jesus, né? Paulo se preocupa não apenas com a quantidade de judeus que estão destinados à condenação, ao inferno, mas também com a aparente contradição entre os privilégios que Deus concede a Israel e o que estava acontecendo. Lembra que Paulo aqui usa um artifício em Romanos, como ele estivesse conversando com um amigo imaginário? Paulo aqui ele já tinha mais de 30 anos de ministério. Já estava para lá de Bagdá, literalmente, né? Ele queria para outras bandas. Então, o ministério de Paulo era cercado de perguntas, de ataques. E Paulo, sempre que escrevia, ele respondia aquelas perguntas que estavam ocorrendo naquela comunidade, né, a qual ele dirigia suas cartas, mas as principais perguntas, as perguntas que não queriam calar. E quando um judeu, um fariseu, alguém conhecedor da lei, como Paulo era, viu o evangelho ao qual Paulo pregava, as boas novas, que tudo converge na pessoa de Cristo Jesus, que a salvação não é por guardar a lei, os mandamentos, nada disso, mas na pessoa de Cristo Jesus, e essa salvação agora é para todos, o cara ficava maluco. Primeiro que era uma heresia. Peraí, como é que é? Gentil e judeu junto? Que conversa é essa? Que desmantelo é esse? Paulo derruba o muro do templo. Em Efésios, que Jesus derrubou o muro de inimizade. Não tem mais judeu, gentil, grego, não tem mais nada. É um povo só de Deus. O judeu que ouvia isso, o judeu fervoroso, ele achava isso uma heresia. Como é que pode um negócio desse? Isso é um absurdo. Não queria saber de conversa nenhuma. E ele podia pensar assim, então peraí, se essa conversa é verdadeira, então as promessas que foram feitas, tudo o que Deus fez, o templo, a arca, todo aquele negócio que você vai ler no Levítico, os números, Deuteronômio, você fica, ai meu Deus, para que isso? Mas você não fala porque tem medo de falar e ser pecado, mas você pensa, para que tanto detalhe, para que tudo isso? Isso não serviu de nada. Se agora é Jesus, porque parece que Jesus simplifica, né?
Deixa tudo isso aí de lado, agora na minha pessoa. Não, eu estou fazendo sacrifício há mais de 30 anos. Isso tem que servir para alguma coisa. Né? E como é que fica tudo? Então a palavra de Deus falhou. Esse era o grande questionamento. Essa era a grande pergunta que surgia quando Paulo falava do evangelho. Para o judeu mesmo, que guardava os mandamentos, conhecedor da Torá, ele dizia, não, peraí, que coisa estranha é essa? E Paulo aqui, no seu desabafo, naquilo que ele vai trazer, o sentimento, ele vai falar do povo dele, dando todos os detalhes que enriqueciam esse povo. E ele começa dizendo aqui, ó, por amor aos meus irmãos da minha raça, final do verso 4, o povo de Israel. Paulo ele usa aqui uma linguagem, não é simplesmente chamando de judeu, hebreu, e quando ele fala israelita, também ele não está trazendo uma linguagem nacionalista, de ser realmente daquela nação, mas ele traz uma ideia aqui de israelita, daquele que veio de Jacó, que teve o nome mudado, da fé que não se abalava, da aliança de fato, de uma coisa forte, né? Paulo traz uma ideia aqui realmente de uma fé das bênçãos de Deus sobre esse povo. Paulo vai falar também da referência à adoração, da relação que os judeus tinham com Deus. Só eles eram povo de Deus. Só eles foram separados como primogênitos de Deus. Deus chama Israel de meu filho. Deus coloca Israel num patamar que nenhuma outra nação teve. A glória, Paulo também vai falar justamente da manifestação visível do Deus invisível sobre eles, né? De toda a glória que tinha no Monte Sinai, no tabernáculo, no templo, toda a manifestação que Deus fez chover maná dos céus, abriu o mar vermelho, o povo via sinais claros da presença de Deus. As alianças, todos os pactos que Deus fez, incluindo com Abraão, Moisés e Davi. Todas as alianças, a lei que Deus entrega ao povo para santificar o povo, o culto, que é muito mais além do que a adoração pública, mas um relacionamento com Deus, as promessas, se referindo a toda a garantia messiânica que um dia viria alguém que mudaria a história de Israel. Que Israel deixaria de ser chacota para outras nações, cativa para outras nações, que o cativeiro assírio, babilônico, eles iriam acabar. Que Israel novamente teria o controle, digamos assim, do mundo, da história e do cenário que ele vivia. E isso era depositado na pessoa do Cristo. E não só isso, é de Israel que vem Jesus. É de Israel que vem o Messias. Por mais que eles negassem Jesus de fato, eles esperam o Messias e esperam até hoje. Mas é desse povo que na cabeça deles vem o Messias, mas a gente sabe que já veio. Mas é do judeu tudo isso. A tristeza de Paulo é tão grande que no final aqui, né, o final do verso 5, deles são os patriarcas, a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é bendito acima de tudo, de todos, bendito para sempre. Amém. Aqui você vai encontrar muitos louvores de Paulo na carta dele aos Romanos, em suas cartas. Aqui não é uma doxologia, como a gente chama, não é um louvor de fato, mas é uma forma meio que pesada, triste de Paulo. Está falando assim, Jesus é Deus, acima de todos. Bendito seja Ele, e vocês não reconheceram isso. É todo o desabafo de Paulo, é toda a tristeza de Paulo, colocando sobre essa verdade, né? Então, a gente pode parar e pensar assim, meu Deus do céu, se o judeu, com essa potência todinha que eles tinham, o negócio deu errado. E nós aqui? E nós não tem nada disso. Nós não temos patriarcas. Nós não temos essa aliança, Moisés. Apesar que tem muito cristão que quer ser judeu, né? Se veste como tal, quer guardar dia, quer ser um judeu, né? Não come porco. Eu não como porque eu não gosto, mas tem uns que não comem porque acham que é pecado, né? Se até mesmo Israel, com todos os seus privilégios, foi deixada aparentemente de lado, será que isso pode acontecer com a igreja? Será que Deus pode dizer assim, eu cansei de vocês, vocês dão muito trabalho. Todo dia um monte de oração sem futuro. Dei meu filho por vocês e vocês brigam por besteira, fica com raiva um do outro. Quer que uma igreja seja melhor do que a outra. Faz uns cultos sem futuro, humano, para agradar a gente.
Tudo doido por briga, por dinheiro. Eu cansei, não quero saber disso mais não. Só coach, só teologia da prosperidade, só ponto fraco do coração de Deus. Até uma doença cardíaca colocaram em mim. Ponto fraco do coração, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir desse negócio de igreja. E se os planos de Deus falharem conosco? Porque Israel era literalmente a menina dos olhos de Deus. E aparentemente Deus deixou Israel de lado. Será que os planos de Deus podem falhar? Sabe o que é que eu estou perguntando? Estou perguntando assim, ó. Será que a palavra de Deus é confiável? Será que Deus é mentiroso? É isso que a gente pensa, só que sem saber que está pensando, quando a gente duvida das promessas e da palavra de Deus. E a igreja, com tantos privilégios que ela tem, será que ela pode ser deixada de lado? É natural esse tipo de pensamento vir na nossa mente. A ideia é assim, que se Deus deixou Israel de lado, ele pode fazer o mesmo com a gente. No entanto, essa linha de pensamento ela não encontra base, graças a Deus por isso, nas Escrituras. Isso é um pensamento da falta de entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Deus não falha. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Seus planos são perfeitos e se cumprem de acordo com sua vontade. Que seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não são as nossas palavras que são usadas para ratificar as promessas de Deus, são as palavras do próprio Deus. E ele não brinca com a palavra dele. Ele não dá ponto sem nó. Quando ele empeleita o nome dele, a palavra dele, o desmantelo é grande. Não tem como não acontecer. O que acontece é que nós projetamos a nossa cabeça pequena em relação a de Deus, o nosso pensamento limitado na pessoa dele. É como o Marcos Granconato disse, né? A gente pensa que Deus é um ser humano grandão. E do mesmo jeito que a gente pensa besteira, que a gente se perde no nosso pensamento, tem dúvida, tem medo, Deus é assim também. Ele é um caba grandão, de barba grande, branca, já que não sabe nem quem direito é a mãe de Pantanha. E se perde nos pensamentos, tem dúvida, tem medo, Deus é... Somos a imagem e semelhança dele, então é isso. Deus é eu, só que grande. É assim que Deus funciona. E não é assim que a Bíblia nos apresenta Deus. É por causa disso que vem esses pensamentos. Se Israel teve tanto privilégio, falhou, o que é que nos garante que Deus não pode deixar a gente de lado? Nossa necessidade é acreditar e viver uma verdade consoladora. Sabe qual verdade é essa? A verdade é que Deus escolhe, chama e constitui um povo para si. Não com base em nós, mas apesar de nós. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não muda. E podemos confiar completamente nos seus planos e na sua soberana eleição. Porque o que está em jogo aqui é a salvação. E como Deus executa a salvação. O judeu achava-se salvo pelo fato de ser judeu. Lembra que Jesus dizia: vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviam. Vocês são filhos do capeta. Que conversa é essa? Não sei o quê. A gente é filho de Abraão, como é que pode isso? Vocês são filhos de Abraão. Eu conheço Abraão, Abraão me conhece, é unha e carne, vocês não são ninguém. Por que Jesus falava isso? A gente já viu em Romanos que ser circuncidado na carne não significa que você é judeu. É quem é circuncidado no coração que é judeu de verdade. O que a gente vai ver é uma das verdades mais libertadoras e lindas do Evangelho e da graça de Deus. Que Deus escolhe seu povo, não com base em suas obras, mas por meio da sua eleição. Preste atenção para que você entenda de fato. Porque é um assunto meio delicado. As pessoas não querem deixar na mão de Deus a salvação. Não, Deus. Eu conheço uma pessoa tão fofinha, salva ela. Ela fez isso. Eu faço o seguinte, eu passo 1 ano orando por ela, o Senhor salva ela. Tudo bem, muito fofinho, lindo.
Mas quem salva é Deus. Quem mantém o homem de pé é Deus. Quem perdoa pecados é Deus. Quem restaura é Deus. A salvação é inteiramente de Deus. O nosso único papel na salvação foi pecar. O resto ele fez por nós e em nós. Você escuta o chamado, acha aquilo lindo, faz sentido para você, você aceita de maneira voluntária, é verdade. Mas quem fez isso em você foi Ele. Ele lhe regenerou, lhe deu a capacidade de ouvir o Evangelho e entender. Abriu o seu entendimento para que você ouvisse aquilo. O nome disso é nascer de novo. Nascer de novo. E ninguém nasce pela vontade do homem, pelo sangue do homem, pelo braço, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que é indomável na relação com o homem. É Ele que manda. Então, meus amados, a salvação pertence única e exclusiva a Deus. Paulo destaca que esse aparente problema de Israel, que é um desafio para a palavra de Deus, em última instância, para o próprio Deus. Já que ele ressalta que Deus adotou Israel, revelou-se para essa nação, estabeleceu aliança, fez a lei, deu o culto, as promessas. Então, tudo isso perdeu o significado agora? Deus revogou as suas bênçãos, quebrou a sua palavra? Isso era importante porque muitos cristãos, tanto gentios como romanos, como judeus, no caso, que viviam em Roma, poderiam ter um entendimento errado do evangelho e poderia achar que Paulo estava criticando o judeu. Ou pior, Paulo está falando da nossa eleição étnica garantida. O que é que Paulo está dizendo? Que nós não somos filhos de Abraão? Nós somos filhos sim, e nós não somos salvos por causa disso? Por causa do templo, da lei? Que desmantelo é esse? Então Paulo está explicando isso. Isso teria terríveis consequências não apenas para os judeus, mas para os cristãos. Se essa ideia de que Deus falhou com Israel fingasse, pendurasse, continuasse. E não é por aí. Olha o verso 6. É onde o bicho começa a pegar mesmo, é aqui, onde começa o argumento de Paulo. Olha aí que ele vai responder uma pergunta. Não pensem que a palavra de Deus falhou. Porque o pensamento era esse. Então se qualquer um que aceita Jesus se torna um israelita, você não precisa ser circuncidado? Você não precisa ser de Israel de fato para ser salvo? Então a palavra de Deus falhou. Porque ele deu as promessas a Israel. Ele prometeu muitas coisas a Israel e ele cumpriu todas as promessas. Deus não falha, ele não pode falhar. Agora Paulo vai explicar por meio de 2 exemplos da própria história salvífica escrita por Deus, como Deus cumpre sua palavra. E esses exemplos não são exemplos assim da história da carochinha. Eu vou contar aqui uma história. Havia um gato que saiu de casa e esse gato bebeu lama. Qual a moral da história? Não beba lama. Não é isso. Não é faz de conta, não é folclore. Aconteceu de fato. São fatos no caso. Paulo vai mostrar que não é pela raça que você é salvo, mas pela graça. Não é assim que funciona. Deus escolhe um povo para si. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são automaticamente considerados filhos de Abraão. O verdadeiro filho de Abraão não é determinado pelo sangue, mas sim pela fé que ele compartilha. A linhagem judaica nunca garante uma ligação espiritual com Deus, nunca garantiu. Existiam 2 tipos, digamos assim, de Israel. Aqueles que são descendentes físicos de Abraão e aqueles que são descendentes espirituais de Abraão. E é para esse segundo que Jesus veio. É para esse segundo que são as promessas. É para esse segundo que tudo aquilo que Deus prometera desde Abraão até Davi, chegando na pessoa de Cristo Jesus, se cumpriu. O verdadeiro Israel não é definido pela linhagem, mas pelo Espírito Santo de Deus. A promessa da aliança de Deus não se aplica a todo Israel, mas o Israel espiritual. Olha de novo aí para você entender. Esse é você que está dizendo, calma. Olha o verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Não está dizendo isso o texto? Olha aí. Ao contrário, por meio de Isaac, sua descendência será
considerada. Você lembra da história, né? Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Né? O ser humano gosta de uma gambiarra, de um bem bolado. Eu tive uma ideia. Fazer igual a Helena. Eu tenho uma ótima ideia, a Helena diz. É sempre uma ideia do outro mundo, né? Fica com a minha escrava. Faz um filho com ela. Já que Deus prometeu algo para você, tcharam, tá aqui. Abraão, pecador que nem eu e você, viu a egípcia e disse o quê? É com muito pesar que eu vou cumprir a vontade de Deus. Era o filho da promessa? Quem gerou aquela criança? Abraão e Agar. Não tem nada a ver com a promessa de Deus. Deus disse a Abraão, que novidade é essa? Pois é, Deus, ninguém pode esperar que o Senhor faça tudo sozinho, não é verdade? Me adiantei aí, tá aí o menino. Bonito, parece comigo, não é? Não é o filho da promessa, não. Não mandei você fazer nada. Bonito, né? Isso ensina muita coisa pra gente, né? Vou me adiantar aqui porque Deus é muito ocupado. Afinal, Deus é um eu grandão e velho, cansado. Então, não posso esperar que Deus faça tudo. Ele pode ter cochilado lá, então vou adiantar aqui o processo. E não é desse jeito que a banda toca, não é assim que funciona. Em outras palavras, olha o verso 8. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, quem são considerados descendência de Abraão. Não, Abraão, não é pelo seu braço, não. Você vai ter com Sara, que é estéril. Eu quero um milagre. Menos do que um milagre eu não quero. E Deus gosta de fazer milagre com bebê, né? Moisés, Isaac, a desmantelo é grande, né? Jesus, tem uma criança, tem um desmantelo, tem uma guerra e a criança no meio e o plano continua. Ele adora usar a criança no plano dele, né? Uma coisa interessante. Deus está dizendo a Abraão, não, Abraão, não é pelo seu braço, não é desse jeito. Olha o verso 8, o final. O verso 9, pois assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Quando eu quiser, Sara vai engravidar. No meu tempo, na minha vontade, ela vai conceber um filho. Pelo meu poder, não pelo seu braço, Abraão. Não pela sua força, não pelo seu corpo, mas pela minha promessa. E a gente sabe que deu errado, né? O meio-irmão com o irmão, desmantelo, briga, não sei o quê. E até hoje a briga está no meio do mundo aí, né? É de um que vem os judeus, de outro vem os muçulmanos. Né? Então, até hoje, o desmantelo é grande. É tanto que os muçulmanos têm Abraão como pai deles. Mas as promessas foram feitas a Ismael, não a Isaac. Então, por isso que tem essa treta aí, meio que bombástica até hoje. No segundo exemplo, que é um fato também, Paulo vai, além de usar o exemplo, ele vai expandir essa verdade. Deus só não seleciona e resgata um povo para ser sua linhagem, não por questão de raça, de mérito, mas simplesmente por graça. Olha o que Paulo vai dizer. Esse não foi o único caso. Você quer prova? Está aqui outra. Olha o verso 10. Esse não foi o único caso. Né? Não foi só aí que Deus mostrou que é pela vontade dele, que é de acordo com a palavra dele. Indica que os versículos de 10 a 13 vão expandir o argumento que Paulo estava usando anteriormente. Falando no caso de Abraão, né, e de Sara, de Isaac. O foco agora é Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Semelhante a Sara, ela também era estéril. Dependia de uma intervenção de Deus para conceber o filho da aliança. O filho de Rebeca, como o de Sara, foi chamado por Deus para se tornar herdeiro da aliança, da promessa. E é engraçado que os dois filhos tinham um rival. Em que sentido? O seu filho Abraão vai ser o descendente da promessa. Vem Ismael, vem Isaac. Quem é o filho da promessa? Só eu vim primeiro. Mas você é meio irmão. Você não é a mãe de Sara aí. Ó. As matriarcas, que são 4. Você não é. Então, já viu. Então não é para você. Vem outro. Mas no caso de Jacó e Esaú, não. Mesma mãe, mesmo pai, gêmeo. Desmantelo era grande. Então aqui é... Quem chegar primeiro, chegou. A promessa é de quem vier. Que aqui não tem o que fazer. Não tem... Quem sair primeiro tá eleito. É assim que funciona. Bora, os meninos começaram a brigar dentro para ver quem saía, né? Mesmo nesse ponto há uma diferença grande.
que justamente como eu disse, um era meio irmão. No caso de Esaú, Jacó e Esaú, eles eram irmãos de fato, nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, concebidos na mesma hora. Gêmeos. Nenhum poderia afirmar que tinha menos ou mais direito que o outro. Estava empatado. São filhos da promessa. Mas preste atenção. Tem 3 aspectos interessantes nisso aqui. Entre a escolha de Jacó e Esaú, para continuar essa ideia da promessa, da aliança de Deus. Primeiro, apesar de terem o mesmo pai, né, diferentemente de Isaac e Ismael, Jacó foi escolhido no lugar de Esaú. Mas não por uma preferência materna. Eles tinham a mesma mãe. No caso de Sara e Agar, não escolhe o filho de Sara, né? Sara foi que Deus conversou. Nesse caso de Jacó e Esaú, não. Eles tinham a mesma mãe. Segundo, Deus prometeu que Jacó, antes do nascimento, teria proeminência sobre Esaú. Antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa, mostrando que não foi pela fé, pela capacidade, pela inteligência, pela boniteza, por nada. Antes de nascer, Deus disse para ela, olha, presta atenção, eu vou escolher Jacó e não Esaú. Tá certo? Estou dizendo logo agora, eu nem sabia que o nome era esse dos dois. Pois você já bota esses. Que eu estou escolhendo Jacó. Terceiro, Jacó, o mais novo, foi escolhido sobre Esaú, revelando que as preferências humanas não influenciam na decisão. Essa ideia do primogênito, a gente vai ver na Bíblia vários exemplos que Deus não escolhe o primogênito, que não é o primogênito. Lembra de Caim e Abel? Ixi, já começou assim? Pois é. Caim foi o primeiro, né? Quando nasceu, disse, chegou, é um homem mesmo agora vai. Um bichão desse aí fazendo um ritual, sacrifício, é isso aí. É o cabra que vai pisar a cabeça da serpente. Basta, ele fez um cachecol com ela, né? Deu errado. Mas quem era o justo? Quem era o escolhido por Deus? Abel. E é morto por isso. Mas depois vem Sete e continua a descendência de Deus. Não foi através de Caim. Não foi através da escolha humana. A profecia sobre Jacó e Esaú foi feita a Rebeca antes que eles nascessem, demonstrando que a escolha divina não se baseou em suas ações. Essa escolha sustenta que o propósito da eleição de Deus é independente a qualquer tipo de privilégio individual. A eleição ocorreu antes de qualquer mérito ou demérito, confirmando que não se baseia em obras, mas naquele que Deus chama. Não é pelo que é feito, não é pela fé, não é porque fez ou deixou de fazer, não é nada disso. Quando eu digo fé, assim, um é muito fervoroso, o outro não. Mas essa fé que faz o eleito ser eleito foi depositada por Deus. Não é mérito nosso. Assim como no caso de Isaac e Ismael, Deus age conforme sua soberania, estabelecendo o seu propósito na história, além das ações humanas. Foi o que eu disse no verso 9. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Na hora que eu quiser, eu venho e ela vai conceber um filho, o filho da promessa. Então, para de fazer menina, Abraão, seu espertinho. Fica na sua aí e espera o meu agir. Por meio dessas escolhas, Deus assegura que o plano da salvação dele, esse plano dele que é peculiar, de permanecer com um povo só para ele, está única e exclusiva nas mãos de Deus. Se o plano de Deus dependesse dos caprichos dos seres humanos, da pessoa escolher Jesus ou não escolher Jesus, escolher ser amigo de Deus ou não ser amigo de Deus, já pensou se Jesus disse assim, pronto, Pai, morri na cruz, fiz a minha parte, agora é com o povo lá embaixo. Se eles quiserem ir para o céu, amém. Se eles não quiserem, vai ficar só eu, o Senhor aqui e o Espírito Santo. Que tristeza, não? Pois é, depende do ser humano para ser salvo. Qual é a parte que mortos em delitos e em pecados, lá em Efésios 2, que a gente não está entendendo? Qual é a parte? De que a salvação é um presente, que é graça sobre graça, que não é meritória, que é simplesmente porque Jesus morreu na cruz e resgatou os seus. Porque ele pagou um preço
Qual é a parte que a gente está perdendo do Evangelho? E está achando que é sobre nós, que é sobre nossa fé, que a fé de Abraão. Demos um passo em direção a Deus, eu escolho Deus, eu não sou como esse mundo que se prostitui com os manjares. Aí tem muito de música, né? De Daniel, de não sei o quê, de as besteiras mal do mundo. Se acha merecedor da salvação. Se acha que fez algo para ser eleito. Deus olhou no tempo, no espaço infinito, antes do Doutor Estranho existir, no nada, e disse assim, vou escolher quem? Eu acho que é esse aqui, olha a cara dele, ó. Esse bicho tem um jeito de eleito. Olha o mandar dele, vai ser esse aqui mesmo. Eu quero esse. E esse outro aqui, não, esse aí, esse vai ser vascaíno, deixa esse para lá. Eu vou escolher esse aqui é o filho da promessa. Está nas mãos de Deus. Olha o verso 6. Não pensem que a palavra de Deus falhou. É muito comum a gente olhar para o mundo, a bagaceira que é o mundo, e falar assim, meu Deus, cadê Deus? Né? Você está no controle disso, então o desmantelo é grande. Tá, meu amado. Tá, ele está no controle, nada sai do controle dele. Nada. Agora não esqueça que você está no mundo caído. Que ele está restaurando o mundo, mas esse mundo tem a ação do mal, tem a ação daqueles que não querem seguir a Jesus, das más escolhas que o homem toma, mesmo os que são salvos. Então vai nesse bolo. Imagina nas grandes guerras que o mundo teve. Assiste lá um documentário da Segunda Guerra Mundial para tu ver na Netflix. Como o negócio foi arrochado. Como é que o cara no tempo daquele falava assim, Deus está no controle, mas Deus estava e está no controle da história. Ele até disse que essas coisas aconteceriam. Ele está no controle da história. A história nunca esteve na mão do homem. Porque a história não é sobre o homem. A história é sobre Jesus, como ele salva o homem caído. E ponto final. Pare de se achar eleitão. Eu sou um leitão. Como é que eu sei que sou eleito? Vá lá no TRE e lance seu nome lá. Deixa de preocupação com isso. Não é assim que funciona. Vamos para o que a Bíblia diz. Olha o verso 11, meu irmão. Mais claro do que só o sol, você olhando para ele de meio-dia. Olha aí o verso 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, já está dizendo que não é pelas obras, não é por fé nisso, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Antes que eles nascessem, Deus, eu vou mostrar que não é pela mão de vocês. Não é por aquilo que vocês fazem, é porque eu quero escolher. Não por obras, mas por aqueles a quem ele chama. Foi dito, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Sabe por que é difícil olhar para isso e sentir até alegria? Que você pensa assim, se eu for Esaú, estou lascado. Ou então, claro que eu sou Jacó. Jacó era trapaceiro, né? Talvez então. Nós nem somos Jacó, nem somos Esaú. Somos o Israel em Cristo. Essa é a verdade. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então muita gente vai para esse texto aqui e se assusta. Deus vai escolher um e outro não. A vida é feita de escolhas. Deus mostra durante toda a palavra dele que ele escolhe. A gente escolhe, por que ele não pode escolher? Mas menino, quem foi que disse isso? Não, é muito errado Deus escolher uma pessoa e outra não. Vem cá. Lá em Romanos 3 a gente viu que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um que entenda, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus. Todos se tornaram inúteis. Foi aí que Deus exerceu a sua escolha. Deus não escolheu você que você estava numa prateleira, numa caixa lindo, igual o Ken humano, né? Ele tirou a gente do lixão, da sucata, sabe, da porcaria. Ele foi lá e disse assim, eu quero esses negócios aqui, é isso aqui. Esse aqui empenado, esse aqui da cara bem amassada, esse aqui só a graça, chega. Eu gosto de fazer milagre. Ele foi juntando.
Olha quando a Bíblia apresenta muita coisa, muito exemplo, e a gente vai ficando maluco. Olha quando Deus chama o povo do Egito, da escravidão, para se tornar o seu povo. Eles eram escravos de Faraó, que representa o domínio de Satanás desse mundo caído. Cada praga daquela destrói um deus deles. A última praga mata o filho de Faraó, o filho do Deus deles. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas libertam eles para saírem dali. É o sangue de Jesus que salva aquele povo. E eles passam a serem filhos de Deus, nação eleita, depois que cruza o mar vermelho, eu ia dizer morto, o mar vermelho, e Faraó morre no mar vermelho, chegam ao Monte Sinai, recebem a lei e se tornam nação de Deus. Qual foi o mérito desse povo? O que é que eles fizeram lá? Era cada culto no Egito. Culto mesmo de fogo, vigília, monte. Os caras subiam na pirâmide para orar, meu amigo. Por isso que Deus viu e disse assim, eu tenho que salvar esse povo. Esse povo aí, meu amigo, não, eu tenho que salvar. Esse povo é invocado demais. Vamos lá e vamos tirar esse povo do Egito. A lei vem depois da libertação do Egito. Eles são salvos pela graça, pelo poder de Deus. Deus escolhe aquelas pessoas, resgata aquelas pessoas e eles não tinham nada para oferecer a Deus. Até hoje nós não temos nada para oferecer a Deus. Ele que nos deu e nos dá tudo. A salvação vem da mão dele. E algumas pessoas, quando olham para isso, elas querem ter controle da salvação, da eleição, da obra de Deus e começam a dizer barbaridades sobre o texto. Não, esse texto aqui está falando de nações. Jacó, uma nação, Esaú, outra nação, né? Ismael, uma nação. Aqui, meu irmão, o texto não está falando disso. Paulo vem trabalhando a ideia de salvação em Romanos. A salvação, o evangelho, a salvação pela graça. Por que aqui Paulo, pelo amor de Deus, ia falar de nações? Por que ele ia mudar a ideia aqui, né? Por que ia vir essa ideia? Os termos que Paulo usa aqui, como filhos de Deus, semente, reconhecidos, filhos da promessa, chamado ou chamar, são termos que se referem à salvação individual. Paulo não está falando de nações. E Paulo vai jogar a pá de cal lá na frente, é que a gente divide para não ficar muito grande, porque já está vendo que a pressão é grande, né? Se eu fosse pregar do 9 a 11 aqui, a gente ia ver os eleitos mesmo, né? Então, olha o verso 24 do capítulo 9. Olha o verso 24. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Existe um Israel dentro do Israel. Lembra do povo que eu acabei de falar que foi salvo pela graça e você ficou feliz? Aquele povo entrou na terra prometida? Não. Morreu no deserto. Eles viram tudo da parte de Deus. Quem entra na terra prometida? A segunda geração, Caleb e Josué. Né? Dentro de Israel havia um Israel, o remanescente. Aqueles que confiaram, creram nas promessas. Preste atenção. Eu vou para o final, para que você possa dormir hoje pensando nessas coisas e conseguir dormir. Essa verdade não deve causar medo para nós. Nós devemos agradecer a Deus por isso, pois Ele não nos escolheu por causa de nós, como eu disse, mas apesar de nós. Deus nos escolheu como seu povo com base na sua eleição. A doutrina da eleição, que é o que a gente está vendo aqui, ela tem implicações que são práticas na nossa relação com Deus. Quando a gente considera o ensino bíblico sobre a eleição e a reprovação, escolhi Jacó, rejeitei Esaú. É natural que a gente pense assim: por que, então, eu seria um eleito? Qual foi o motivo o motivo decisivo para Deus me escolher? Como é que eu posso botar a cabeça no travesseiro e falar assim: eu sou um eleitão, eu sou um eleito, Deus me salvou? Ou será que me salvou? Meu Deus, será que eu sou um salvo? Eu peco, eu penso umas coisas ruins, eu faço umas coisas ruins, eu até acho bom. Meu Deus. E agora? Bem me quer, mal me quer.
Bem me quer, mal me quer. Ei, hoje eu estou bem, estou me sentindo muito salvo. Hoje eu estou na bad. Hoje eu estou Esaú. Hoje eu estou mal. Como é isso? Não é sobre nós. Não está nas nossas mãos. A decisão que ele tomou para nos salvar inclui todo o pacote das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus elegeu os seus antes da criação de todas as coisas. E como o próprio texto em Romanos nos apresenta, ele conheceu, relacionou-se com os seus. Não me pergunto como é isso, que eu também não sei. Eu vivi no tempo, no nada, não sei. Mas a palavra lá de relacionar-se é de conhecer de fato, como ser amigo, como ser filho, pai, como ser uma família. E nos escolheu antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Quem fala isso é a Bíblia, não sou eu. A doutrina da eleição responde que eu sou cristão porque Deus me escolheu e decidiu me amar desde a eternidade. Apesar do meu pecado, que foi pago na cruz. Apesar dos meus tropeços, de quem eu sou, das decisões erradas que eu tomo. Mas sempre a gente volta, não volta? Sempre a gente se arrepende, não se arrepende? Sempre a gente fica com medo, não fica com medo? Que é bom ficar com medo, né? Sempre a gente volta para Deus e fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso é uma comprovação de que você é eleito. A primeira coisa é ter medo de não ser eleito. É a primeira verdade que você é eleito. Não achar digno de ser eleito. Não se achar... O quê? Eu? Você é doido, é? Aqui é bem capaz de não ter ninguém, só eu. Fecha essa igreja. Eu não mereço nada disso. Lembra os 2 homens que sobem para orar no monte? É no monte? Ah, ainda bem que sou israelita. Ainda bem que sou batista. Ainda bem que guardo isso, faço aquilo, que dou o dízimo, que sou amigo do pastor. Ainda bem que tudo isso. Ainda bem que eu não sou essa peste aqui do meu lado. Olha a cara dele. Né? Que o judeu agradecia por não ser gentil, por não ser mulher, nem ser deficiente físico. E nas ruas isso. Ainda bem que eu não sou esse bicho feio. Olha a cara dele. Deve ser muita confusão, né? Mas o outro sobe e nem olha para o céu. E diz, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus pergunta assim, adivinha quem desceu de lá justificado? Ele não faz isso? Adivinha quem é o eleito e quem é o leitão? Adivinha? Adivinha quem foi eleito? A primeira ideia, não é que a gente vai viver a vida inteira do cristianismo, eu não sou salvo, mas essa verdade, quando vem até nós, ela nos humilha, porque está acima da gente, está acima do nosso entendimento. Essa escolha não se baseia nos nossos méritos, mas no amor de Deus. Como eu disse, não é por raça, mas por graça. Isso nos leva a ser humildes diante de Deus, a reconhecer que a gente não tem direito a nada. Nossa salvação é completamente atribuída à sua graça. E a nossa resposta a isso é só louvar a Deus. Só louvar a Deus. A gente vai ter vários sermões até chegar no final do capítulo 11, né? Mas toda vida que a gente for terminar, a gente vai ler uma parte final do capítulo 11. Porque quando Paulo começa o capítulo 9 e vai numa ideia só explicando como Deus elege a salvação, que não é sobre nós, que não está nas nossas mãos, que não é nosso mérito, ele termina no capítulo 11 fazendo sabe o quê? Louvando a Deus. Ele não briga com Deus. Ele não fica querendo saber o porquê é assim, não. Ele não tem essa condição. Ele não tem essa prerrogativa. Ele se humilha e diz, Deus, eu não entendo como o Senhor me salvou. Eu não entendo como o Senhor escolheu me amar, mas louvado seja o Senhor por isso. Olha o verso 33 do capítulo 11. Ó profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
e quem primeiro deu para que ele o recompensasse. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Domingo tem mais.